Olá e bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar sobre sobras ou restos de comida. Eu sei que este tema pode causar assim algum debate, isto porque há aquelas pessoas que não gostam mesmo nada de comer sobras, não gostam de comer o que foi feito no dia anterior, que depois tenha que ser reaquecido, e depois há aquele grupo que não se importa nada com isso e que até agradece que das refeições sobrem para depois se poder aproveitar para outras refeições durante a semana. O tema ou a ideia do vídeo foi-me lançada por uma seguidora no Instagram que tinha algumas dúvidas de como acondicionar ou de como fazer para que as sobras durassem e pudessem ser aproveitadas para as refeições seguintes. E isto vem na sequência da emenda semanal que eu publico todas as semanas no Instagram. Já agora, se quiseres inspiração para as refeições para fazeres durante a semana, não deixes de me seguir no Instagram. Mas como eu estava a dizer, eu nessa sugestão de emenda semanal digo sempre que à sexta-feira é uma refeição limpa frigoríficos ou então é jantar fora. Focando-nos na parte da refeição limpa frigoríficos, o que eu quero com isto dizer é tentar que à sexta-feira se faça uma refeição com tudo aquilo que sobrou do que foi sendo cozinhado ao longo da semana. Isto para evitar que também se acumule demasiado comida já feita no frigorífico. Eu normalmente durante o fim de semana tenho sempre um pouco mais de tempo para cozinhar, faço ou pelo menos tento fazer refeições que sejam em maior quantidade exatamente para sobrar e então para evitar depois que se acumule demasiada comida feita no frigorífico, está cá instituído em casa que à sexta-feira ou ao almoço ou ao jantar, mas preferencialmente ao jantar vamos acabar com tudo aquilo que já foi feito durante a semana. E apesar de eu ser, como deves perceber por esta conversa, adepta das sobras, eu tenho noção que realmente nós temos que seguir algumas regras, ter alguns cuidados para, primeiro, evitar o desperdício alimentar, ou seja, para não deitarmos fora aquela comida que sobrou, mas também para que não fiquemos doentes por estar a ingerir alguma coisa que, entretanto, já não está em condições. Isto porque a comida está guardada no frigorífico, não quer dizer que ela possa estar lá durante semanas a fio. Temos mesmo que ter alguns cuidados em relação a isso. Um dos primeiros cuidados que nós devemos ter relativamente às sobras é o tempo que a comida, depois de feita, está fora do frigorífico. O ideal será que esteja máximo dos máximos 2 horas. Aliás, o ideal mesmo seria que, depois da comida feita, e depois de arrefecer, nós a possamos logo guardar no frigorífico. Isto para que evite ganhar bactérias ou micro-organismos que depois vão fazer com que a comida se deteriore muito mais rapidamente e aquele tempo que nós pensávamos que ela duraria, se calhar já não vai durar. Outro aspecto que nós devemos ter relativamente às sobras é o modo como nós as guardamos, o modo como elas são acondicionadas. O ideal é nós guardarmos a comida já feita em recipientes que sejam de vidro e que sejam hermeticamente fechados, ou seja, que a tampa consiga realmente que não fique ar nenhum dentro da caixa, isto para evitar, mais uma vez, que as bactérias ou os micro-organismos se consigam desenvolver, isto porque se ficar ar na caixa, mais facilmente essas bactérias se vão desenvolver. Eu tenho alguns recipientes de vidro, como este aqui assim, aliás este é dos meus preferidos e que tem uma tampa que permite que feche hermeticamente, mas a verdade é que eu também tenho alguns outros que são de plástico, apesar de não ser o material preferencial para se guardar a comida, também tenho alguns de plástico que também gosto bastante. Este aqui também é por acaso também é do IKEA, que também tem uma tampa que fecha hermeticamente e são realmente bastante bons para nós podermos acondicionar devidamente a comida que sobra. Outra regra que nós tentamos seguir ao máximo cá em casa é que o primeiro a ser colocado no frigorífico, ou seja, a primeira comida a entrar no frigorífico é também a primeira comida depois a ser consumida. Não tenho a necessidade ou não sinto a necessidade de colocar a data em que cada comida foi feita na caixa. No entanto, se tiveres alguma dificuldade e às vezes te esqueces de quando é que foi feito o frango ou quando é que foi feito o peixe, também podes optar por isso para te ajudar a que, efetivamente, aquilo que foi feito primeiro é aquilo que é comido depois em primeiro lugar também. Outro aspecto que eu tenho em conta para evitar o desperdício
é quando estou a elaborar a emenda semanal, ver o que eu tenho de comida que sobrou no frigorífico para ver se ou posso ainda utilizar aquela comida como uma refeição, ou seja, em que não preciso mesmo de cozinhar, isto sem contar com os almoços, ou então como é que eu posso transformar aquilo que está no frigorífico em novas refeições. E há N coisas que nós podemos fazer com a comida que sobrou. Por exemplo, se no domingo eu tiver feito frango assado, com esse frango assado eu posso depois transformá-lo em wraps, posso fazer uma quiche, posso fazer salada. Portanto, há muitas ideias que nós podemos fazer, não temos necessariamente que comer a comida exatamente como está cozinhada, podemos transformá-la, dar-lhe uma nova roupagem, também para não pensarmos que estamos sempre a comer o mesmo. Por exemplo, se tiver carne assada, que muitas vezes eu faço também ao fim de semana, posso cortar em pedaços pequenos e posso fazer um empadão, ou posso aproveitar e fazer uma bolonhesa. Se tiver, por exemplo, legumes cozidos e que sei que depois os miúdos não os vão querer comer assim novamente cozidos, posso fazer, por exemplo, transformar numa omelete. Enfim, há mesmo N ideias que nós podemos seguir para reaproveitar e não nos cansarmos também um pouco de estarmos a comer sempre o mesmo, não seguir essa ideia de que é sempre o mesmo, e assim conseguimos evitar o desperdício alimentar e conseguimos dar uma nova vida às sobras e reaproveitá-las. Na continuidade da ideia de evitar o desperdício alimentar e aproveitar tudo o que sobra, nós podemos também congelar aquilo que temos a mais cozinhado. Não é algo que eu faça muito cá em casa, isto porque eu realmente aproveito muito o que foi feito a mais para depois os almoços durante a semana. No entanto, eu acho que esta ideia de congelar a comida feita faz muito sentido, principalmente naqueles pratos que dão assim muito, não é? Por exemplo, uma lasanha cá em casa sobra bastante. Em vez de estar a comer a lasanha quase durante o resto da semana, que seria mais ou menos isso que iria acontecer, o que se pode fazer é dividir logo o que sobrou em doses individuais, colocar em caixas próprias para o efeito e guardar no congelador. Isto vai facilitar muito a vida para aqueles dias em que nós não temos tempo para cozinhar, não nos lembramos que era preciso tirar qualquer coisa para fazer a refeição e temos ali já refeições prontas a comer, guardadas no congelador. Obviamente que também há prazos que nós temos que ter noção e que não se pode também deixar assim a comida congelada por demasiado tempo, mas é realmente uma boa opção para evitarmos que a comida se estrague. É realmente importante nós termos noção do prazo que a comida dura feita no frigorífico ou no congelador, isto porque mesmo seguindo todas estas regras e mesmo que a comida esteja bem acondicionada, dependendo dos alimentos, há prazos para que elas possam ser consumidas. É óbvio que são prazos gerais, depende depois até do próprio frigorífico, depende para que nós possamos consumir a comida em segurança. No entanto, o prazo é mais ou menos entre os 3 e os 5 dias máximo, sendo que se fizeres uma refeição na segunda-feira e sobrar, poderás consumi-la até sexta-feira. Há sempre, obviamente, coisas que se calhar vão sendo deixadas para trás. Nós seguimos realmente ou tentamos seguir a regra do primeiro que entrou é o primeiro que deve sair do frigorífico. No entanto, eu sei que se tiver almôndegas guardadas, elas vão ser consumidas primeiro do que se eu tiver guardado peixe feito no forno ou algo assim desse género. Por isso, é realmente importante nós termos essa noção de prazos para que depois não deixemos muito para trás aquilo que foi consumido e que, eventualmente, se pode estragar com mais facilidade. E então, vamos ver aqui prazos de algumas das coisas, bem, que pelo menos eu tenho com mais frequência guardado no frigorífico. Então, a sopa, por exemplo, dura até 4 dias, o arroz entre 3 a 4 dias, mas eu tinha lido algures que o arroz devia ser feito e consumido na altura em que é feito. Cá em casa isso não acontece, o arroz é das coisas que eu tenho mais vezes guardadas no frigorífico. Então, continuando, o frango e outro tipo de carnes duram no máximo 4 dias também, o peixe a mesma coisa. Os ovos cozidos, que é algo que eu também tenho sempre guardado no frigorífico, duram até 7 dias. O esparguete e as massas duram no máximo 5 dias e
os legumes cozidos duram também 7 dias. É claro que estes prazos são apenas estimativas, isto porque depende sempre muito do modo como condicionamos a comida, da temperatura a que o frigorífico está, da própria capacidade do frigorífico. Portanto, nós, quando vamos para comer algo que já está guardado no frigorífico, devemos ter sempre atenção à cor da comida, ao cheiro e depois, eventualmente, mesmo depois de aquecida, ao sabor que a comida tem, e é importante termos atenção a estes aspectos para evitar ficarmos doentes. E já que estamos a falar de sobras e como as guardar no frigorífico, pensei que seria também interessante vermos o que devemos guardar em cada zona do frigorífico para mantermos sempre os alimentos em segurança. Um dos aspectos mais importantes relativamente ao frigorífico é tê-lo na temperatura certa, ou tê-lo ali entre uma temperatura que será a mais segura. Há muitos frigoríficos que hoje em dia nós já conseguimos regular a temperatura, neste caso o meu dá para regularmos ali a temperatura, e então, segundo a DGS, o frigorífico deverá estar entre os 0 e os 10 graus para termos sempre os alimentos em segurança. Apesar de nós darmos essa indicação da temperatura que queremos no frigorífico, a verdade é que mesmo dentro do frigorífico a temperatura varia, ou seja, o topo do frigorífico é sempre uma zona mais quente, sendo que a parte inferior é sempre uma zona mais fria, e por isso é que nós devemos ter atenção àquilo que guardamos conforme a zona do frigorífico. Eu tento seguir as indicações que são dadas para conseguirmos ter a comida guardada com segurança no frigorífico, e então na parte superior do frigorífico as indicações que dão é que nós podemos guardar iogurtes, natas, ovos, compotas, queijos, e é mais ou menos isso que eu tenho ali. Tenho aqui deste lado os ovos, depois tenho aqui queijos e as natas, e tenho também ali as compotas. Depois a zona intermédia será mais para guardar charcutaria e bolos. Eu não tenho propriamente nesta zona bolos, mas além do fiambre tenho também ainda iogurtes e tenho sumos. E o que dizem é que depois, na zona mais inferior, que é aquela zona que eu tinha dito que será a mais fria, então é a mais adequada para nós guardarmos tanto os vegetais, legumes, frutas e também a comida já cozinhada. Depende um pouco de frigorífico para frigorífico. No caso deste frigorífico, eu tenho uma gaveta para os vegetais que diz que tem a umidade controlada, isto para que os vegetais consigam durar mais tempo, ou seja, há ali um controle para que não se ganhe tanta umidade e que os vegetais não se estraguem tão rapidamente. E depois, no fim, tenho uma gaveta que é a gaveta que o frigorífico diz que é a gaveta 0 graus. E então é aí que eu coloco quase tudo aquilo que sobra, porque às vezes a gaveta fica cheia e ainda eu ocupo a outra prateleira de cima com algumas caixas com comida que sobra. Mas o ideal é guardar tudo ali que seja mais, que tenhamos que ter guardado com mais segurança, será para guardar nesta gaveta então dos 0 graus. Depois, na porta, podemos guardar com segurança ovos, manteiga, margarina, sumos. Eu guardo também o leite, apesar de em alguns sítios eu ter lido que o leite deveria ser guardado mesmo no interior do frigorífico, mas ele é consumido com muita rapidez, portanto não há aqui grande perigo de que se estrague. Além disso, temos também ainda a água fresquinha que nós gostamos bastante. Relativamente a alguns vegetais, eu tento efetivamente prolongar-lhes um pouco mais a vida, e uma das coisas que eu faço há já algum tempo, e se não me engano, vou só tirar daqui, eu até já mostrei num outro vídeo que fiz, em que falei precisamente do frigorífico, foi como guardava as ervas aromáticas, e neste caso eu tenho aqui assim a salsa. E o que é que eu costumo fazer? Eu antes chegava a casa e punha a salsa dentro de uma caixinha e guardava no frigorífico e não fazia mais nada. Mas vi que se nós colocarmos a salsa e a tratássemos quase, a salsa ou os coentros, por exemplo, mas se os tratássemos quase como se fossem flores, eles iam durar mais tempo. E então o que é que eu faço? Coloco água num copo, tiro a salsa da embalagem onde vem, coloco dentro, corto só os pezinhos porque podem vir já mais estragados, e então corto os pezinhos, coloco dentro do copo,
ponho este saco de plástico, prendo com um elástico e eles duram realmente muito mais tempo do que duravam antes. Podemos também, por exemplo, colocar dentro de um frasco, se for um frasco alto, se bem que eu acho que aqui é mais fácil nós depois conseguirmos tirar os pezinhos que nós queremos de salsa, mas realmente a salsa dura muito mais tempo, ou outra erva aromática, guardada assim desta maneira. Outra coisa que eu faço com alguns vegetais é também colocá-los dentro de caixas, mas além de os tirar da embalagem original e colocá-los na caixa, eu depois coloco papel absorvente, tanto em cima como tanto em baixo, que era o que eu queria dizer, como em cima, isto para que a umidade seja absorvida pelo papel absorvente e realmente os vegetais consigam durar mais tempo. Neste caso, o que está nesta caixinha é rúcula, mas podia, por exemplo, ser também espinafres, outro tipo de vegetal, porque o papel absorvente vai tirar a umidade, aquela água que vai sendo criada. Se bem que eu, no meu caso, o frigorífico tem esta gaveta, como eu disse, que controla a umidade, mas mesmo assim eu gosto de fazer isto e a verdade é que os vegetais duram realmente bastante mais tempo. O vídeo está a chegar ao fim, não sei se segues também algumas destas regras ou se és adepta das sobras, tal como nós somos cá em casa. Espero que tenhas gostado de me acompanhar e se sim, não te esqueças de fazer um like e deixar um comentário. E se tiveres alguma dica boa para aproveitar tantas sobras como para prolongar a vida de alguns alimentos, deixa nos comentários. Se fores nova ou novo aqui no canal, não te esqueças de o subscrever. Obrigada pela tua companhia e até ao próximo vídeo. Beijinhos!